Fala galera, estamos aqui começando mais uma aula do nosso curso de Pré-ENEM de Química e Física 2023. Hoje vamos falar sobre blocos e vínculos geométricos. Eu sou o professor Felipe, então nós vamos aí estar completando a nossa aula 9 de Física, uma aulinha bem legal, bem interessante para vocês. Espero que vocês gostem, e se surgir alguma dúvida, podem me mandar mensagem, pode mandar mensagem no grupo. Tira foto da sua dúvida, do seu exercício que você estiver fazendo, pode mandar lá que a gente responde, tá bom? Ou pode mandar também no privado. Bom, essa aula está sendo gravada, para vocês, então vai ser de uma maneira mais dinâmica, um pouquinho mais rápida, para vocês entenderem, a aula de maneira bem contextualizada, e dinâmica. Belezinha? Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje nessa aula? Nós vamos falar um pouquinho sobre corpo sob ação de força inclinada, deslizamento livre com atrito, atrito com força motora, blocos encostados, blocos presos por fio e polias móveis. Então são assuntos muito interessantes na física que a gente vai entrar aqui e comentar, acerca desses assuntos e com certeza colocando exemplos práticos, para vocês entenderem. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro tópico, que é corpo sob ação de força inclinada. Bom, nessa imagem aqui, quando a gente estuda a cinemática, a gente vê que ela realiza a análise de alguns movimentos, que tem as suas características ali, no estudo da dinâmica. E aí a gente pode também utilizar as leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, como a gente já vai ver aqui em alguns exemplos. Então aqui, corpo sob ação de força inclinada. Quando a gente tem um corpo, suponha aí que a gente tem um corpo aqui com massa de 10 kg, apoiado a uma superfície perfeitamente lisa e horizontal, arrastado a partir do repouso por uma força de 80 newtons inclinada a 60 graus. E aí a gente tem que calcular a aceleração e o tempo para que o corpo se desloque. E aí a questão, que a gente tem nós temos o ângulo aqui, então a gente tem um ângulo θ ali de 60 graus, nós temos a massa daquele corpo, nós temos a força, e aí a gente quer achar a aceleração e o tempo, Então, é uma questãozinha bem fácil de se entender, bem simples. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente anota, os dados que a questão nos deu. Então, massa desse corpo é 10 quilos. A força que a gente tem no enunciado aqui é de 80 newtons. E o ângulo que ele nos deu foi um ângulo θ de 60 graus. Bom, para a gente resolver essa questão, nós também precisamos do seno e do cosseno, desse ângulo θ ali. Por quê? Porque é a questão da componente ali, vertical e horizontal, que a gente já viu, em alguns exercícios e já aprendeu. E aí, a gente precisa calcular a aceleração e o tempo para que esse corpo desloque, em uma distância ali de 32 metros, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas para que o corpo se desloque num tempo necessário ali, para que ele se desloque 32 metros. Então, aqui, para que o corpo se desloque, vou colocar até de preto aqui, para vocês não confundirem. Só faltou para escrever aqui, 32,0 metros. Belezinha? Então, essa aqui é uma informação importante, tá? Desse exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar o que está acontecendo aí. Depois que a gente analisou, entendeu a imagem, a gente tem que calcular essa aceleração ali.
Como que a gente faz para calcular essa aceleração? Primeiro, a gente tem que representar as forças que vão estar atuando ali sobre aquele corpo, né? E as forças que estão atuando ali sobre esse corpo aqui são 3 forças. Quais são elas? A força peso, a força normal e a força de contato. Veja bem, então a gente tem 3 forças que estão agindo naquele determinado corpo: peso, normal e contato. O módulo da força peso ele pode ser calculado considerando a aceleração da gravidade, né? Ou seja, peso é igual a massa vezes a gravidade, ok? Logo, a gente tem o seguinte, que peso é igual a massa que ele deu, foi de 10 quilos, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso aqui, a força peso, é de 100 newtons. Então, a gente já achou uma coisinha. Então, a gente já pode vir aqui, ó, e colocar que a força peso aqui é de 100 newtons. É o que a gente vai ver na próxima figura. Vamos lá, então, na próxima figura aqui, ó. Então, a gente tem aqui a força peso igual a 100 newtons. E a gente também tem a força normal, que ela é vertical para cima, igual eu falei. A força peso, ela é uma força vertical para baixo, ok? E aí a gente tem que não temos o módulo da força normal ainda. É o que a gente quer achar. Bom, a gente pode decompor essas forças, né? Como que a gente vai decompor? Através, né, da decomposição das forças. Então, aqui a gente tem uma força normal e aqui a gente tem uma força peso. Então, vamos colocar aqui, ó, a decomposição das forças peso e normal. Então, aqui é a decomposição da força peso e normal. Veja bem, para a gente fazer a decomposição, nós temos que ter o eixo X e o eixo Y, correto? Então, aqui a gente pode chamar de F de Y e F de X, os dois eixos, tá? Se a gente for traçar aqui, ó, a gente tem um eixo X e um eixo Y, e nós temos aqui, ó, uma força, né, vertical a ela. Então, essa aqui é a decomposição das forças peso e normal. Para a gente calcular os valores dessas componentes, né, dessas decomposições, dessas componentes Fy e F de x, basta a gente utilizar o ângulo, né, o ângulo θ que está inserido ali. Ou seja, para a gente calcular a componente F de y e a F de x, basta a gente multiplicar a força, né, esse F aqui, vezes o cosseno daquele determinado ângulo. Bom, a gente sabe que o cosseno de 60 graus está relacionado ao F de x, ou seja, a componente x. E o seno de 60 graus está relacionado ao F de y. Logo, nós podemos colocar aqui F de x é igual a F vezes o cosseno de 60. F de x é igual a 80. Lembra que F é a força que ele nos deu aqui, ó, de 80 newtons? Então, aqui, ó, no enunciado, a gente já tem essa força de 80 newtons. Perfeito? Vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 0,5.
Então, a gente pode colocar aqui 0,5 ou 50. Tá? Então, a força AF de x é igual a 40 newtons. Beleza? Com isso, nós também achamos, né, a F de y. Então, a F de y é igual a F vezes seno de 60. F de y é igual a 80 vezes 0,87, que é o seno de 60. Então, F de y vai ser igual a 69,6 newtons. Perfeito? Então, aí nós achamos as forças das duas componentes. E aí a gente pode representar essas forças que atuam da seguinte forma, como F de y e F de x, colocando seus devidos valores, juntamente também com a força peso ali, que nós temos, que a gente calculou através da força normal, né, através da massa, né, perdão, e da gravidade, olha. Então, a massa aqui de 10 quilos, a gravidade de 10, então a gente tem uma força peso ali de 100 newtons, belezinha? Bom, agora a gente vai analisar as direções separadamente, na direção vertical e na direção horizontal. É exatamente o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vou até colocar de verde aqui. Vamos circular aqui de verde essa força aqui. E vamos circular de roxo essa força aqui. Belezinha? Belezinha. Então, de verde, a gente tem que o módulo da força normal e o módulo da aceleração. Então, a gente vai achar o módulo da força normal e o módulo da aceleração. Então, vamos colocar aqui. Módulo. A gente vai achar o módulo da força normal. O módulo da força normal, ele vai ser o seguinte. P é igual a F de y mais a normal. Então, a força peso é igual a força mais a normal. Belezinha? Basicamente, a fórmula basicamente é essa, F mais N. Porém, a gente vai atribuir a componente, porque a gente tem duas componentes agora. A gente tem a componente Y e a gente tem a componente X. Então, nesse caso, a gente vai fazer primeiro da componente Y. Então, F de Y mais a normal. Os valores a gente já tem, né? P a gente sabe que é 100. F de Y a gente sabe que é 69,6. Então, é igual a 69,6 mais a normal. Então, nesse caso, a gente vai achar a normal ali. Então, normal é igual a 100 menos 69,6. Então, a normal aqui é igual a 30,04 newtons. Belezinha? Show, perfeito. Achamos o módulo da força normal. Agora, a gente vai achar, de roxo, o módulo da aceleração. Então, vamos colocar aqui, roxo, o módulo da aceleração. E como que a gente faz para achar o módulo da aceleração, professor? Bom, muito simples, através da força resultante. A força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Logo, a força resultante de F de x é igual a 40 newtons. Então, nós temos que 40 newtons é igual
a massa, que é 10 quilos, né? Vezes a aceleração que a gente quer achar. A aceleração é igual a 40 dividido por 10. A aceleração é igual a 4,0 metros por segundo ao quadrado. Então, aí nós achamos o valor de aceleração. Vou colocar igual, para não confundir vocês. Beleza? Perfeito. Por fim, a gente pode calcular, né, para finalizar esse exercício, lá no início, lembra que eu falei que a gente tem que calcular a aceleração e o tempo para que o corpo se desloque 32 metros? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Esse tempo para que o corpo se desloque 32 metros. Então, a gente tem aqui um outro tipo de fórmula que a gente vai atribuir, e é uma fórmula que vocês já estudaram, que a gente já viu no nosso curso. Então, para a gente achar, né, o deslocamento ali para que o corpo se desloque 32 metros, a gente vai utilizar uma fórmula que a gente já utilizou, né, nas aulas anteriores, né, usando a equação do deslocamento, né, para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquela, né, ΔS igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Belezinha? Então, a gente tem aqui 32, que é o nosso deslocamento. V0 a gente não tem, então a gente considera como zero. T mais 4t, a aceleração é 4, né? Então 4t ao quadrado dividido por 2, beleza? Então, nesse caso, a gente tem 32 igual a 4t ao quadrado dividido por 2. Multiplica cruzado aqui. Temos que 64 dividido por 4, né? É igual a t ao quadrado. Logo, a gente tem que t ao quadrado é igual a 16. Raiz de 16 é igual a 4. Então, nesse caso aqui, a gente tem que, para o tempo para que o corpo se desloque 32 metros é de 4 segundos. Tá? Então, para ele se deslocar ali, sair do seu repouso e se deslocar uma distância de 32 metros, o tempo que vai decorrer é de 4 segundos. Belezinha, galera? Então, corpo sobre a ação de uma força inclinada é um exemplo, né? Esse é um exemplo dessa parte aí. Agora a gente vai ver o deslizamento livre com atrito. Exatamente. A gente vai ver essa parte aí muito interessante. O que significa isso? Bom, a gente tem que imaginar primeiramente como essa imagem aqui. Imagine que a gente tem ali um corpo apoiado em uma superfície horizontal. Aqui a gente tem uma superfície horizontal. E ele vai se encontrar em repouso. E uma pessoa aplica uma força ali com a mão, né? E esse corpo ele vai sair com velocidade ali de 4 metros por segundo e vai se deslizando até parar, até chegar em repouso. Então, a velocidade aqui é de 4 metros por segundo e vai se deslizar até parar. Só que nesse caso, a gente tem o coeficiente de atrito cinético. Não sei se vocês lembram dele, que é aquele Uzinho assim, ó. Então, a gente tem o coeficiente de atrito cinético. Vou colocar aqui, ó, coeficiente de atrito cinético. Que é aquele Uzinho assim.
esse valor aí, vamos supor que ele é de 0,8, tá? 0,8. E aí a gente quer calcular a distância percorrida pelo corpo, né, por esse corpo aqui, até parar. Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? A decomposição, analisar as forças, né, que vão estar atuando ali naquele corpo durante esse deslizamento nessa superfície, né, horizontal. E é importante que, durante o deslizamento, o corpo ele não vai possuir mais o contato com a mão. Então, o contato é uma vez só. A pessoa empurrou aquele bloco e ele vai se deslizando. Então, veja bem, a gente tem aqui uma força, né, normal. Nós temos aqui uma força peso, né? Aqui a gente tem uma força peso. E aqui a gente tem uma força de atrito, né? Que é a força onde quando a pessoa empurra. Então aqui a gente tem o FAT, o nosso famoso FAT, que é a força de atrito, perfeito? Bom, depois que a gente analisou as forças ali, a gente tem que também analisar essas forças separadamente, né? Então a gente tem que analisar elas separadamente ali. Cada caso é um caso, tá? Então aqui a gente tem a FAT, que é a força de atrito, aqui a gente tem a força normal e aqui a gente tem a força peso. Belezinha? Vou colocar aqui que é mais bonito, tá? Bom, então vamos lá. De acordo com a nossa primeira lei de Newton, né, a gente tem que a força resultante nessa direção ela vai ser nula. Por quê? Porque se a força ou componente normal tem o mesmo módulo que a força peso, né, ela vai ser nula. Então, nesse caso aqui, a força normal, ela vai ser igual à força peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Logo, ela é força nula. Isso aqui é na vertical, tá? Na vertical. Já na horizontal, então vou colocar aqui. Na vertical. Na horizontal, nós temos que apenas uma força de atrito, que vai apontar no sentido contrário ao movimento, ou seja, que a força de atrito é essa força aqui, ela está ali na horizontal. Então, na vertical a gente tem duas e na horizontal a gente só tem apenas uma. E aplicando a segunda lei de Newton, né, usando o sentido da direita para a esquerda como convenção ali de sentido positivo e lembrando ali da equação para atrito cinético, a gente tem que a força resultante ela é igual a menos a força de atrito, ok? A força resultante é massa vezes aceleração. Força de atrito, a gente sabe que é menos ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E a normal, a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. Então, a gente pode substituir esse nzinho aqui por m vezes g, tá? Então, vamos substituir ele. M vezes A é igual a menos U vezes M vezes G. Cortou M com M, sobrou A é igual a menos U vezes gravidade. Perfeito? Então, a aceleração aqui é igual a menos U vezes a gravidade. E a gente pode colocar os valores, né, de aceleração. A aceleração é igual a menos 0,8 vezes 10. Então, a gente tem aqui uma aceleração negativa, né, de menos 8 metros por segundo ao quadrado. E aí, usando a equação de Torricelli, a gente pode determinar o deslocamento necessário para que o corpo pare, ou seja, para que ele chegue no repouso, tá? Então, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, nesse caso aqui,
E como que a gente calcula isso? Então, a gente vai calcular aqui o deslocamento. Para a gente calcular o deslocamento, utilizando a equação de Torricelli, que é AV ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. E aí a gente pode colocar os valores. Velocidade ao quadrado, a gente não tem. Então, a gente pode considerar isso aqui como zero. Velocidade inicial, a gente tem. A velocidade inicial foi de quantos? 4 metros por segundo. Tá? Então, aqui, ó, velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo. Então, é 4 ao quadrado mais 2 vezes A. 2 vezes A aceleração ali que a gente achou foi de menos 8. Então, é 2 vezes menos 8 vezes ΔS. Tá? Vezes ΔS. Então, para a gente achar o deslocamento, basta só resolver essa equação aí. 0 igual a 16 menos 16 ΔS. Então, nesse caso, ficou 16 ΔS igual a 16. O 16 passou para lá, sinal trocado. Então, ΔS é igual a 16 dividido por 16. Então, o deslocamento aqui é de 1,0 metros. Então, isso aqui foi o deslocamento que o corpo desliza 1 metro até chegar em repouso. Então, vou colocar aqui. O corpo desliza 1 metro até parar. Ou seja, até chegar no repouso. Perfeito? Então, deslizamento livre com atrito, esse é mais um exemplo muito interessante, tá? E aí, depois, com os exercícios, a gente vai fazendo, a gente vai entendendo melhor. Belezinha, galera? Bom, atrito com força motora. Vamos falar agora de atrito com força motora. Bom, vamos pensar uma situação onde a gente tem ali o atrito atuando em uma força motora, ou seja, um corpo em cima de um móvel, tá? Em cima de uma força motora. Então, a gente tem aqui nessa figura um caminhão que ele está em repouso, né, em um piso aqui na horizontal. E na sua carroceria, a gente tem aqui um bloco, né? Um bloco de massa 10 kg. Então, vamos colocar aqui a massa. A massa desse bloco ali é de 10 kg. Então, aqui a gente tem massa de 10 kg. E também nós temos um coeficiente de atrito estático, tá? Então, a gente tem o coeficiente de atrito estático. O outro era cinético, agora esse é o estático, tá? 0,90. E aí, a gente vai calcular a intensidade da aceleração e, né, que o caminhão pode adquirir ali. Então, para a gente calcular essa intensidade, a gente tem que fazer as decomposições, né, utilizando as leis de Newton, analisando as forças que vão atuar ali naquele bloco, né, quando o caminhão acelerar. Então, o caminhão colocou a primeira ali, acelerou. Quais são as forças que vão atuar naquele bloco que está na carroceria do caminhão? Primeiro, força normal.
Segundo, a força peso. Terceiro, a força de atrito, tá? Com a aceleração para a direita, belezinha? Então, quando o caminhão ele inicia seu movimento, a tendência é que o bloco permaneça em sua posição, né, relativa ali a um observador externo ao caminhão, graças à sua inércia. E isso vai conduzir ali uma tendência de deslizamento entre as duas superfícies, como se o bloco ele tendesse a deslizar para o fundo do caminhão. Por isso, né, surge ali a força de atrito que vai apontar para a parte frontal do caminhão, ou seja, a favor do seu movimento, tá? Então, essa força de atrito que empurra ali o bloco faz com que ele se mova juntamente com o caminhão, perfeito? Bom, e a gente tem que tomar cuidado, né? A caixa ela não está para trás, como vocês podem estar pensando. Ela vai apenas andar para frente, né, com a aceleração do caminhão ali, por consequência, né, da aceleração do caminhão e com os deslocamentos menores que o do caminhão que ela vai ter, obviamente. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos calcular, então, né, a aceleração. Primeiro, para a gente calcular a aceleração, a gente tem que entender as forças que estão atuando na vertical e na horizontal. Bom, como eu já disse, como a caixa ela não vai possuir movimento na vertical, a componente normal e a componente peso elas vão possuir a mesma intensidade. Ou seja, N é igual ao P, que é igual a M vezes G, ou seja, massa vezes gravidade. Então, nesse caso aqui, na vertical é nula, tá? E na horizontal, a gente tem que apenas uma força de atrito vai apontar no sentido do movimento, que é a força de atrito, né, essa faixa aqui. Ou seja, a força resultante é igual a força de atrito. Logo, força de resultante, a gente sabe que é massa vezes aceleração, igual a força de atrito. Então, nesse caso, a gente vai usar o coeficiente de atrito estático. Então, menos o E, coeficiente de atrito estático, que é o E, vezes a normal. Então, massa vezes a aceleração. Normal a gente já sabe que é massa vezes a gravidade. É o E. Ou seja, o coeficiente de atrito estático vezes massa vezes a gravidade. Massa corta com massa, então a aceleração é igual ao E vezes a gravidade. Então, a aceleração nesse caso aqui vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, que é 0,90, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo. Então, a aceleração nesse caso é igual a 9,0 metros por segundo ao quadrado. Belezinha, galera? Deu para entender? Bom, isso é a força, o atrito com força, com um tipo de força motora. Agora a gente vai trabalhar com blocos encostados. Exatamente. Suponhamos ali que a gente tem, né, um bloco A, massa A, e um bloco com massa B. O de A tem 4 kg e o de B tem 2 kg. Beleza? A aceleração aqui deles vai ser de 10 metros por segundo, ou seja, considerando a aceleração da gravidade, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse outro caso aqui, a gente tem aqui uma somatória desses modos,
desses blocos. Ou seja, a gente vai juntar esses dois blocos como se fosse um único bloco. Ou seja, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai descobrir a aceleração nesse bloco aqui. A gente descobriu a aceleração entre esses dois, né? Então, a gente já sabe que a aceleração entre esses dois aqui é de 10 metros por segundo. Agora, a aceleração quando a gente tiver um único bloco com massa de 6 kg. Como que a gente vai descobrir? Utilizando a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, a gente tem que é 36, tá? Isso aqui, força resultante. Então, 36 é igual a massa, que é de 6, vezes a aceleração. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a aceleração é igual a 36 dividido por 6. A aceleração é igual a 6,0 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Bom, mas não parou por aí. Nós agora temos, né, que fazer as componentes de cada um dos blocos para a gente determinar ali a intensidade da força. Então, a gente precisa analisar isoladamente o bloco A e o bloco B. O bloco A, nós temos uma força normal. Então, a gente tem a força normal de contato. Então, vamos colocar aqui do bloco A e do bloco B. O bloco A, força de contato, que é essa aqui, ok? Nós também temos a força normal, de A, que é essa aqui. Nós também temos a força peso, então a força peso de A, e nós também temos a força de B em A. Nós temos a força de B em A. E já no bloco B, nós temos a força normal de B, a força peso de B e a força de B em A também, porque os blocos estão encostados, tá? Força de B em A, perfeito? Bom, e aí agora a gente precisa entender que na vertical não há movimento, né? De forma que, pela segunda lei de Newton, como a gente já viu, a força resultante vertical em cada bloco, ela deve ser o quê? Nula. Ou seja, isso significa que a força normal do bloco A deve ter a mesma intensidade da força peso do bloco A. Ou seja, o mesmo é válido para o corpo do bloco B, né? A força normal do bloco B, ele também deve ter a mesma intensidade da força peso do bloco B, tá? Então, para isso, a gente pode, dessa forma, a gente pode organizar assim, como a normal de A, ela é igual ao peso de A, logo a massa de A, vezes a gravidade, vai ser igual a 4, né, vezes 10, que é igual a 40 newtons. Perfeito? Isso também é válido para o bloco B. Ou seja, a normal de B é igual ao peso de B, logo a massa de B vezes a gravidade é igual a
2 vezes 10, que é igual a 20 newtons. Perfeito? Bom, depois disso, a gente tem que entender o seguinte. Fazer as forças na vertical e na horizontal. Na vertical, a gente já fez, né? Que é olhando isso aqui. Então, isso aqui é tudo na vertical. Então, a gente olhou isso tudo, né? Decompomos ali as forças nas verticais, né? Do bloco A e do bloco B. Então, as duas forças ali já encontramos. E agora, na horizontal, a gente pode perceber que existe apenas uma força. Aqui, ó. Aqui e aqui, ou seja, a força de B em A. Então, existe apenas uma força ali na horizontal, atuando no bloco B para a direita. Beleza? E isso nos mostra que a aceleração do bloco B, né, é para a direita. Perfeito? Então, os dois blocos estão indo para a direita, tá? Os dois blocos estão indo para a direita, porque eles estão encostados. Então, vamos lá. A gente também tem que entender que a resultante das forças no bloco A é nula apenas porque temos duas forças que apontam ali em sentidos contrários. Na verdade, a gente tem que os blocos eles devem ter a aceleração para a direita, e isso vai fazer com que as forças, né, F ali, a força F, deve ser maior do que a força de B em A. Perfeito? Então, por isso que essa força F aqui, ela tem que ser maior do que essas duas forças aqui. Perfeito? Bom, então, para a gente entender isso de forma mais concreta, a gente pode fazer escrevendo a segunda lei de Newton, utilizando a força resultante. Né? Então, para cada bloco, para o bloco A e para o bloco B. Então, vamos lá. Para o bloco A, vamos colocar aqui. A gente tem que a força menos a força menor, ou seja, a força resultante menos F, é igual a massa de A vezes a aceleração. Ou seja, a gente está encontrando aqui agora a intensidade da força de contato exercida por um bloco no outro. Então, esse Fzinho aí, nada mais, nada menos do que é a força de intensidade. Beleza? Ou a gente pode entender como a intensidade da força, tá? Esse Fzinho menor. Então, vamos lá. Força menos a intensidade é igual a massa vezes massa de A vezes a aceleração. No bloco A, tá? No bloco B, a gente tem que a intensidade, já que a gente não tem esse Fzão aqui, nós só temos que a intensidade é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Perfeito? Até aí tudo bem? Ok. Então, a gente pode colocar os valores agora, né? Exatamente. O valor de F a gente já tem, que é 36 newtons. Então, a gente coloca aqui, ó, 36 menos F, que é a intensidade, igual a massa de A, que é 4 kg, vezes a aceleração. Beleza. E aqui a gente pode colocar também F, no caso, a intensidade da força, é igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é A. Olha, o que apareceu aqui? Um sistema matemático. Exatamente. Uma operação matemática que a gente pode utilizar para resolver e achar a aceleração e a intensidade da força, que é o que a gente está querendo descobrir desde o início. Então, vamos lá. Primeiramente, para achar a aceleração, nós vamos substituir. A gente vai somar essas duas fórmulas aqui.
essa que a gente achou e essa aqui. A gente vai igualar elas, né? Como a gente tem um sistema, a gente pode somar essas duas equações. Então, vai ficar dessa forma aqui. 36 menos a intensidade da força F igual a 4A mais 2A. Então, a gente tem o seguinte, que 36 ele vai ser igual a 6A. Então, a aceleração é igual a 36 dividido por 6. A aceleração é igual a 6,0 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Então, aqui a gente achou a aceleração. Pô, para eu achar a intensidade, basta eu jogar esse valor de aceleração em qualquer uma dessas equações. Exatamente. Então, vamos colocar aqui, para achar a intensidade da força. Então, F é igual a 2 vezes 6. F é igual a 12 newtons. Então, aí a gente achou esses dois valores. Belezinha, galera? Deu para entender? Eu acredito que com os exercícios vocês vão entendendo de uma forma mais concreta, tá? Mas se caso vocês tiverem alguma dúvida quanto a essas decomposições, né? Esses tipos de forças que estão atuando ali em cada bloco, pode me mandar mensagem que eu vou responder a vocês. Belezinha? Bom, blocos presos por fio agora. Essa parte é um pouquinho mais complexa, mas acredito que vocês vão conseguir entender sim. Então vamos lá. A gente tem aqui uma situação muito semelhante à anterior, né? Quando a gente tem ali prendemos ali dois corpos ali por um fio. Então a gente pode imaginar a seguinte situação, onde a gente tem dois blocos, um bloco A e um bloco B, onde cada um deles tem a massa, né? Massa de 4 kg e de 1 kg, respectivamente. Esse bloco A, ele está apoiado ali sobre essa superfície horizontal, né? Sem atrito. E enquanto esse bloquinho B aqui, ele fica preso ao bloco A através de quê? De um fio. Então aqui entra outro tipo de força, né, Felipe? Aquela força de tração, né? É exatamente isso. Entra um outro tipo de força que é a força de tração. Então a gente vai desconsiderar também aqui a influência do ar, tá? A gente vai ignorar a influência do ar ali para não ter mais problema para a nossa vida. E a gente vai considerar também que a aceleração da gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo, tá? Então vamos lá. Então a gente vai determinar aqui o módulo da aceleração adquirida pelo sistema e a intensidade da força de tração exercida pelo fio. Então, primeiramente, a gente tem que fazer o seguinte, analisar cada parte, tá? Então a gente vai analisar cada parte aqui para vocês não se perderem. Bom, as forças que atuam no bloco A e as forças que atuam no bloco B. Então, vamos colocar aqui. No bloco A, a gente tem a força normal. Então, força normal no bloco A. A força de tração. Então, a gente tem a força de tração A e a força peso, tá? Então, a gente tem aqui a força peso no bloco A, perdão. Belezinha, analisamos o bloco A, agora vamos para o bloco B. O bloco B, a gente tem a força de tração B. Então, a gente tem a força de tração aqui, B. E também temos uma outra força de tração, que é uma força de tração de A em B, tá? Só que a gente pode colocar aqui, ó, só como força de tração B. Força de tração A, tá? Que aí já vocês já vão entender. Belezinha, ok. E aí, a gente primeiro tem que fazer as decomposições ali na vertical e na horizontal. Vamos fazer aqui na
vertical do bloco A. Do bloco A, nós temos que a normal de A ela vai ser igual a peso de A. Logo, a massa de A vai ser igual a gravidade, vezes a gravidade. Logo, a massa de A, como eu falei, que é 4 kg, vezes a gravidade, que é 10. Então, a gente tem ali, que na vertical, a gente tem um valor de 40 newtons. Belezinha? Aqui a gente tem um valor de 40 newtons. Na horizontal, nós temos uma única força, que é a força o quê? De tração. É exatamente aqui, ó, essa força aqui, ó, de tração. Então, aqui a gente tem uma força de tração em A. E essa força de tração, ela significa a aceleração. Perfeito. Bom, analisamos tudo do bloco A, beleza? Agora a gente vai analisar tudo do bloco B. No bloco B a gente já sabe que a gente que está atuando ali uma força de tração B, como a gente já viu aqui nessa imagem, e uma força de tração A, beleza? Por conta desse fio que está puxando aqui, sendo segurado esse corpo aqui, belezinha? Bom, depois disso, quando a gente vê esse bloco A ali, a gente percebe que ele está na vertical, né, como a gente já viu, e que não há movimento ali, né, de forma que a segunda lei de Newton faz com que a força resultante vertical faz com que a força a normal e a força peso elas sejam iguais, beleza? Então, por isso que a gente faz essa igualdade aqui. Bom, na horizontal a gente pode perceber que existe apenas uma força atuando no bloco A, que é a força de atrito, né, que é uma força de atrito não, que é uma força de tração para a direita, né? Aqui, ó, força de tração para a direita, onde ela mostra que o bloco A possui uma aceleração para a direita, perfeito? Bom, no bloco B, agora, as duas forças atuantes, ou seja, o peso e uma força de tração, elas são verticais. Exatamente. Aqui a gente também tem a força-peso, tá? Força-peso para baixo aqui, vertical para baixo. Então, as forças, elas são verticais. Embora sejam forças opostas, a gente não pode se enganar, tá? Elas não vão se anular nesse caso. Por quê? Porque a gente tem uma força de tração A e também a gente tem uma força peso, tá? A gente tem uma força peso aqui também, que é a força peso de A. Belezinha? Ela não está implícita aqui, mas a gente tem que saber que ela tem uma força peso ali. Puxando vertical para baixo. Bom, como o movimento dos blocos ali possui um vínculo geométrico, dado pelo comprimento constante ali daquele fio, né, que vai tracionar aqueles dois blocos ali, esses blocos eles devem possuir acelerações de mesmo módulo, ou seja, para eles se movimentarem. Ou seja, não é possível que as forças no bloco B se anulem, pois senão não vai haver a aceleração ali no bloco B, tá? Então não é possível ali que as forças no bloco B vão se anular, tá? Então aqui não tem nenhuma anulação ali de forças. Como a aceleração no bloco A ela está para a direita, no bloco B ela vai estar para baixo, uma aceleração para baixo. Ou seja, é como se estivesse abandonando aquele objeto ali, que está em repouso nesse sistema, enquanto o bloco A vai sair aqui para a direita, tá? Então, ali a gente tem uma aceleração para baixo também. Então, para que isso aconteça, a força resultante ali ela deve apontar para baixo
no bloco B. Exatamente. Assim, a gente pode concluir que a força de tração ela vai ser menor que a força peso. Então, vamos concluir aqui da seguinte forma. No bloco A, nós temos que a tração de A ela vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Já no bloco B, a gente tem que a força peso de B ela vai ser menos a tração de B igual a massa de B vezes a aceleração. Agora deu uma bugada, não deu? Mas calma que vocês já vão entender. Isso tudo vai fazer sentido. Então, vamos colocar isso aqui de azul. E isso aqui de preto mesmo. Vamos colocar um pretinho aqui. Beleza. Bom, com isso, nós temos... Vamos colocar aqui. Bloco A. A gente pode substituir os valores aqui, né? Tração vai ser igual a 4, que é a massa de A, vezes a aceleração. E no bloco B, nós temos que a P de B, ou seja, a força peso de B, ela vai ser 10 menos a tração de B, ou seja, tração de B, igual a massa de B, que é 1, ou seja, um bloco tem 1 kg, outro tem 4 kg, vezes a aceleração. O que aconteceu agora? A gente pode igualar novamente essas duas equações, A e B. Por quê? Porque os blocos estão presos por um fio ali. Então, a gente pode igualar essas duas equações. Igualando as duas, então, a gente tem que 10 menos T. A gente pega essa aqui de baixo primeiro, TB, tá? Vamos deixar T aqui também. Isso. 10 menos T mais T vai ser igual a 4A mais 1A. Esse T com esse T a gente pode anular. Menos T mais T é zero, né? Então, a gente tem que 10 é igual a 4A mais 1A, 5A. Olha que legal. A aceleração, nesse caso aqui, vai ser 10 dividido por 5. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, se a gente achou a aceleração, a gente consegue achar a intensidade da força, né? Como no exemplo anterior. Para a gente achar a intensidade da força, a gente joga esse aceleração em qualquer uma dessas equações. Vamos jogar na primeira, que é bem mais fácil? A tração, ou seja, a intensidade da força de tração, que nesse caso a gente tem um fio, né, que está segurando o bloco A e o bloco B, então a gente tem uma força de tração ali, é 4 vezes 2, tração é igual a 8 newtons. Belezinha, galera? Então aí, ó, mais um exercício bem legal, aplicando um lado, né, do conteúdo muito interessante, que é a parte de blocos presos por fio. E às vezes pode ser que você veja uma questão dessa que caia na prova do seu Enem, tá? Desse ano. Então, prestem muito cuidado aí as decomposições e vocês entendam que não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês entenderem devagarinho, cada passo, vocês vão conseguir realizar as questões, tá? Não tem cálculos muito grandes, muito complexos, é mais
compreensão mesmo, interpretação do que o esquema está mostrando, tá? Em física, basicamente é assim. Bom, para a gente fechar nossa aula, a gente vai falar agora um pouquinho de polias móveis. Essa parte de polias, ela é bem rápida, né? Bem simples também de se entender. E eu vou explicar aqui para vocês, bem rapidamente, o que são essas polias móveis. Bom, polias móveis, como nos exemplos anteriores, ela é utilizada apenas para alterar ali a direção do fio, né? O que ocasionava ali uma mudança de direção da força de tração exercida. Mas quando a massa era desprezível, ok? Isso acarretava ali forças de tração de mesma intensidade. Só que nesse caso aqui, a gente vai utilizar polias móveis, né? Ou seja, as polias elas vão se movimentar. Então, a gente vai ver ali que isso pode acarretar uma força aplicada a objetos maior do que a realizada ali através de cabos, né? Somente por cabos. Então, vamos lá. No primeiro caso aí, a gente tem uma vantagem mecânica. A gente chama de vantagem mecânica. Bom, pensa quando você está ali na academia, fazendo ali um treino de bíceps ou tríceps, onde você tem aquela máquina ali, aquela polia, para você fazer o exercício, né? E ganhar os seus músculos ali. Esse caso, aquela máquina ali, ela é um caso muito clássico, né, desses exemplos de polias móveis. Por quê? Porque a gente observa que o sistema ele vai fazer com que a gente tenha fios ideais ali e polias ideais, de forma que suas massas elas vão ser desprezíveis. Isso significa que, de acordo com a segunda lei de Newton, né, sempre aplicando as leis de Newton, as leis primeira, segunda e terceira lei de Newton. Então, nesse caso, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre as massas ali, elas vão ser nula. Né? Quando você estiver fazendo o exercício, você exerce uma força naquele fio, essa força ela é uma força de tração, né, que vai se transmitir ali por todos os pontos do fio. É exatamente isso. E o mesmo fio que passa pela sua mão ali, aplicando a sua força ali, ele vai ser tangenciado na polia, que vai ser sustentada, né, estando fixo ali naquele teto. Dessa forma, a gente tem que o fio tensionado em contato com a polia, em dois lados, exercendo então duas forças para cima, né, na polia, como nesse caso aqui, a gente está vendo. Então, no primeiro caso aqui, a gente não temos as forças, tá? E nesse caso aqui, a gente tem a força aqui, ó, essas forçazinhas aqui. Belezinha, galera? Então, vamos lá. Desta forma, a gente tem duas forças para cima no sistema polia-bloco. Tá? Então, a gente tem aqui uma polia e um bloco aqui, onde a gente vai ter que, a gente pode dizer que a polia, ela duplicou a força exercida no sistema polia-bloco em relação à força exercida pelo homem. Ou seja, caso a gente queira, né, manter o bloco em repouso, em movimento ou em movimento uniforme ali, a gente tem que aplicar a primeira lei de Newton. Aplicando a primeira lei de Newton, a gente tem que a força resultante, nesse caso aqui, é igual a zero, e 2 vezes F, ou seja, a gente tem duas forças aqui, ela vai ser igual a força-peso. Ou seja, a peso, ou a força F, ela vai ser igual a peso dividido por 2. Deu para entender? Bom, isso é nesse caso aqui. Quando a gente tem esse caso aqui, ou seja, a gente adicionou mais uma polia. Ó, aqui a gente tem uma polia, outra aqui com um bloco aqui.
A gente tem uma polia aqui, outra polia aqui e mais uma polia, outra polia aqui com um bloco ali. Então, a gente adicionou mais forças ali. Bom, quando a gente tem esse caso aqui, a gente tem um efeito amplificado. Esse caso é uma segunda polia móvel que está ali conectada à primeira através de outro fio. Com isso, uma força 2F, tá vendo aqui, ó? 2F. Uma força 2F, ela vai ser exercida no fio, que vai sustentar essa polia e essa polia, essa outra polia. E isso vai resultar numa força para cima de módulo 4F, ou seja, vai ser a somatória dessa força com essa força aqui. Então, mais uma vez, se a gente quiser manter o bloco em repouso ou em movimento uniforme, a gente tem que aplicar a primeira lei de Newton. Aplicando a primeira lei de Newton nesse caso, a gente tem que a força resultante é igual a zero. Logo, a gente tem que essas duas forças vão se somar, ou seja, 4F vai ser igual a peso. Logo, F é igual a peso dividido por 4. Então, a gente tem ali uma vantagem mecânica, que a gente chama, ou seja, é o roubo, né, que eles chamam na academia, né? Quando a gente vai dar uma roubadinha, é porque a gente está utilizando, né, um pouco mais da nossa tração ali, do nosso braço, e do mesmo jeito, a vantagem mecânica ela vai nos ajudar por conta, né, das polias que estão, né, presas ali por aqueles fios. Bom, seguindo a linha de raciocínio, a gente pode fazer uma forma geral ali dessas polias. Então, a gente coloca aqui a forma geral. Ela fica da seguinte forma. F igual a P dividido por 2 elevado a N. Esse Nzinho, aí é o número de polias móveis. N é o número de polias móveis. Então, se você tiver 3 polias móveis, você coloca 2 elevado à quantidade de polias. Se você tiver 4 polias móveis, você coloca 2 elevado à quantidade de polias. E é isso que a gente vai fazer, esse cálculo que a gente vai fazer, né, através dos exercícios. Então, galera, essa parte foi bem rápida, tá, de polias móveis. A gente vai aprender muito mais na prática do que na teoria. Isso eu garanto para vocês, né? Por quê? Porque o exercício ele vai nos trazer a perfeição. Então, quanto mais exercício você quebrar a cabeça, mesmo que você tente fazer, você não consiga fazer, mas tente fazer, você já está aprendendo muito, tá? Então, por favor, tentem resolver os exercícios. Vou disponibilizar um acervo de questões de química e física para vocês. Então, uma coletânea de questões de cada aula, de cada conteúdo, certinho, bonitinho, para vocês quebrarem a cabeça e tentarem fazer, tá? E, juntamente também com o nosso podcast, resolvendo as questões de forma mais rápida, objetiva, para que vocês, caso vocês não tenham tempo, né, de ver o vídeo explicando, vocês pelo menos ouçam, né, a resolução daqueles exercícios, olhando e tentando fazer ao mesmo tempo ali junto comigo, com a minha explicação. Belezinha? No mais é isso, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.